Bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Menegatti, eu sou CEO da Inseres e eu estou muito contente hoje de estar aqui com vocês. Como primeiro tema, nós vamos tratar zonas de manejo ou unidade de gestão diferenciada. Vamos abordar para que servem as zonas de manejo e também como trabalhar com elas, fazendo todo o ciclo daquilo que pode acontecer, o que deve ser feito para usar essa tecnologia, abordando inclusive os benefícios que são gerados para o produtor e para o consultor. Bom, quero agradecer também a presença de todos, agradecer a toda a equipe Inseres que me apoiou bastante na execução deste projeto. Vamos começar um pouquinho falando de história, vamos falar sobre as UGDs, comentar um pouquinho sobre como elas surgiram, da onde veio a ideia e qual a teoria por trás das UGDs. Bom, vamos lá. O que é uma UGD ou o que são UGDs? UGD é uma sigla para Unidade de Gestão Diferenciada. A unidade de gestão diferenciada, ela é uma ferramenta para a investigação da variabilidade do solo, mas não necessariamente do solo, pode ser variabilidade da cultura ou também variabilidade de outros fatores que interferem na produção. Uma das coisas que ela permite é a gestão muito boa do gerenciamento de insumos. Ela permite com que a gente cuide muito bem de fertilizantes que estão sendo aplicados, permite o tratamento, a gestão de sementes, permite a gestão de pesticidas e herbicidas. Todos esses insumos podem ser gerenciados com a tecnologia da unidade de gestão de manejo, que a partir de agora eu vou tratar de UGD. E ela também permite uma investigação detalhada da fertilidade do solo, não tão detalhada quanto é uma amostragem em grade sistemática. Ela fica num nível intermediário porque ela já leva em consideração a variabilidade espacial na formação da UGD. Mas nós vamos abordar isso daqui a pouco e mais em profundidade durante a nossa aula. Bom, qual que é a teoria que está por trás das UGDs? As UGDs elas começaram a ser pensadas nos anos 2000, 2001, 2002. Por que nesses anos? Porque nessa época a gente começou a ter acumulada uma certa quantidade sequencial de mapas de produtividade inicialmente da mesma área. Então a gente começou a ter mapas de milho de 2001, mapas de soja em 2002, milho em 2004, soja em 2005. Nós começamos a perceber a repetibilidade de ocorrências nesses mapas de produtividade. As primeiras unidades de gestão que foram geradas, elas levavam em consideração única e exclusivamente mapas de produtividade. E a gente buscava fazer análises temporais dos mapas de produtividade, tentando identificar áreas que sempre produziam a mais e áreas que sempre produziam a menos do que a média daquela lavoura em específica. E resultavam em mapas como esse que está aqui na janela aqui ao lado. E aí a gente começou a observar esses comportamentos repetidos e a gerar essas informações, esses mapas aqui ao lado. Acabei já comentando isso. Em resumo, a área azul ela representa uma alta produtividade em todos os anos. Com o passar do tempo, nós começamos a ter acesso a mais informações. A gente passou a perceber que não só mapas de produtividade mostravam essa variabilidade ou essa repetibilidade ao longo dos anos. Nós começamos a trabalhar com imagens de satélite e começamos a ver que elas também refletiam, em grande parte, aquilo que acontecia nos mapas de produtividade, ou se não exatamente, pelo menos parcialmente aquilo que acontecia. Como a gente vê aqui, um NDVI de uma área e o mapa de produtividade que foi colhido nessa área, com algumas inconsistências, como por exemplo aqui no mapa de produtividade deu uma área de baixa produção e aqui no NDVI está mostrando uma área de alta produção de biomassa e não necessariamente
a biomassa se reflete em produtividade. Esse é um dos desafios que tem para quem trabalha com imagem de satélite. Mas, bem, não é só da imagem de satélite que a gente está falando por trás disso. Enfim, a UGD, ela nasceu dessa pergunta. E se nós usássemos mais camadas de informação para buscar regiões que têm comportamento semelhante? A primeira coisa é, será que faz sentido essa pergunta? A partir de 2003, a academia, por academia eu digo os setores de pesquisa, universidades como a Exalc, a Federal de Santa Maria, elas passaram a estudar a criação de unidades diferenciadas de manejo a partir do acúmulo de diferentes camadas de informação e desenvolvendo metodologias para análise e para criação de zonas de manejo. O significado de uma zona de manejo é que dentro de uma área criada a partir da zona de manejo, a variabilidade espacial dos dados selecionados ela é minimizada. Em outras palavras, tá? A zona de manejo ela é uma área considerada mais igual, com menor variabilidade dentre os dados selecionados. E isso que eu estou dizendo e que está grifado aqui, dentre os dados selecionados, é muito importante, porque a seleção dos dados dentro da zona de manejo, ela é fundamental para você ter aquilo que você deseja, que são zonas de variabilidade espacial minimizada dentro da área. Os dados que a gente escolhe para gerar uma zona de manejo, eles são fundamentais para a gente ter sucesso na gestão utilizando zona de manejo. E é importante ressaltar aqui o caráter permanente da unidade de gestão diferenciada. Ela deve refletir diferenças ou agrupamentos que são mantidos ao longo do tempo. Não faz parte da ideia eu gerar esse ano uma zona de manejo e o ano que vem eu ter outras zonas, outras UGDs completamente diferentes. Isso não é unidade de gestão diferenciada. Os dados que a gente seleciona, eles devem fazer sentido ao longo do tempo. Elas devem representar uma uniformidade espacial de longo prazo. A UGD, ela tende a ser permanente. Então, são informações relevantes ou que fazem sentido eu trabalhar numa zona de manejo, todas as informações que têm um caráter de repetibilidade ou que tendem a se repetir o comportamento ou que têm caráter permanente. Por exemplo, mapas que têm caráter de repetibilidade, produtividade, imagens de satélite, tanto da cultura quanto do solo exposto, mapas que têm caráter permanente, mapas de condutividade elétrica, mapas de topografia e relevo. CTC do solo é uma característica física do solo, ela tende a ser permanente, ela só muda com o tempo com o aumento ou diminuição de matéria orgânica no solo. A matéria orgânica em si, como ela também é bastante estável, ela tende a ser uma boa informação para a formação de zonas de manejo. Tipo de solo também é um caráter permanente, a gente não tem mudanças no tipo de solo. Alguns tipos de praga de solo também podem ser usados para geração de unidades permanentes. Pragas de solo também elas são estáveis ao longo do tempo, elas crescem pouco e quando são controladas também elas tendem a voltar ao longo do tempo. Pragas de solo são pragas de manejo bastante difícil. Alguém pode ter percebido que eu pulei o mapa de produtividade, porque ele é uma característica especial aqui para a gente conversar. Algumas culturas elas tendem a mostrar mais a variabilidade ligada ao solo e outras culturas elas tendem a não ter um comportamento muito ligado aos fatores determinantes de zonas de manejo ou características permanentes da área. O mapa de produtividade de milho
e das gramíneas em geral, milho, trigo, cana-de-açúcar, azevém, aveia, os mapas de produtividade dessas culturas, eles são muito bons para a geração de zona de manejo. Eles tendem a ser consistentes ao longo do tempo. Mapa de produtividade de leguminosas, soja, feijão, eles tendem a ter um comportamento mais flutuantes, eles são mais sensíveis ao manejo que é aplicado do que necessariamente à condição do solo ou condições permanentes da área. Eles revelam menos a variabilidade espacial que existe naquela área. E do outro lado, tem alguns tipos de dado que raramente contribuem para a criação de zonas de manejo estáveis. Tá? Por quê? Porque são dados que tendem a mudar muito com o tempo. Todos os dados ou informações ligados à nutrição das plantas, potássio, fósforo, eles são muito volúveis. Numa safra eu tenho bastante potássio, depois da safra eu tenho pouco no potássio no solo, porque eu exporto muito com a produtividade, porque ele cicla muito, porque dependendo da época em que eu faço a amostragem do solo, eu posso ter resultados diferentes de potássio em função da dinâmica da água no solo. Fósforo, a mesma coisa, ele é um nutriente que tem muita interação com a argila e com o tipo de solo. Num momento eu tenho fósforo, no outro momento eu não tenho fósforo. Se eu amostro em cima da linha de plantio, eu posso ter picos de fósforo no solo. Se eu amostro na entrelinha, eu tenho valores menores de fósforo e o meu solo é o mesmo. Então não é muito recomendável trabalhar com fósforo na definição de zonas de manejo. Cálcio, magnésio, saturação por bases, micronutrientes, segue a mesma abordagem do potássio. Um dia eu tenho, no outro dia eu não tenho. Eu aplico calcário, eu mudo muito todo isso daí. Eu aplico gesso, eu mudo muito. Eu aplico super simples ou faço ações de manejo, eles interferem muito na disponibilidade desses nutrientes. Alumínio também, muito sensível a pH. Eu aplico alguns corretivos, muda muito o alumínio do solo. Compactação do solo é uma medida física do solo e ela tende a ser muito difícil de ser mensurada. A umidade do solo ela interfere muito na compactação do solo e naquilo que a gente lê que na verdade é índice de Cone. O índice de Cone é uma mistura entre a umidade do solo e a compactação do solo, na verdade a densidade do solo. Então são muito difíceis de medir. E também a variabilidade espacial da compactação do solo ela tende a ser muito grande. Aonde o pneu do trator passa é mais compactado, entre as passagens do pneu é menos compactado. E isso historicamente pode ficar refletido bastante no histórico do solo. Então não é recomendável utilizar compactação e parâmetros de fertilidade diretamente ligados ao solo na criação de UGDs estáveis. Lembra que a gente está buscando na gestão, no manejo com UGDs estáveis ao longo do tempo. Eu posso criar uma UGD para manejo de fertilidade, uma UGD para manejo de praga, eu posso criar UGDs para diferentes finalidades, mas para todas elas eu quero alguma coisa estável ao longo do tempo. Bom, e para que serve a UGD? A UGD ela serve para amostragem de pragas, ela serve para semeadura em taxa variada e ela serve para aplicações em taxa variada, ou seja, para eu fazer amostragens e fazer gestão de insumos a partir da aplicação em taxa variada, fazer a gestão de sementes a partir da semeadura em taxa variada e fazer a gestão de pragas, principalmente de solo, aquelas que têm baixa mobilidade, pragas que estão ali e vão ficar ali porque elas têm uma baixa capacidade de dispersão. Tipos de praga de solo, nematóides, migdolos,
Ah, são as principais que eu lembro agora, nematóide e migdose, mas com certeza tem outras pragas de solo. Ah, opa, aqui apareceu também a amostragem de solo. E ela pode ser trabalhada por duas estratégias, por relevância e também por subamostras. Ué, poxa vida, eles vieram aparecendo aqui. Bom, vamos lá. Por que é legal? Qual que é o benefício da utilização de UGDs? O que é de legal e como é que a gente ganha dinheiro a partir das UGDs? Em geral, os benefícios da UGD eles estão ligados à maneira como a gente usa. Se a gente for trabalhar com amostragem de solo, a gente tem redução de custo com a análise de solo. Por quê? Porque a UGD está buscando uniformidade dentro das zonas. Então, se eu consigo identificar camadas homogêneas, eu assumo que tudo que acontece dentro daquela camada é homogêneo. Então, eu não preciso fazer várias amostras de solo. Uma amostragem de solo bem feita, ela é suficiente para representar aquela zona, aquela UGD. E ela também traz agilidade em campo e menor custo de coleta, porque ela trabalha mais com subamostras do que com amostras de solo efetivamente, muito embora eu deva percorrer, em algumas metodologias, eu preciso percorrer toda a zona de manejo para fazer a coleta. A amostragem de pragas de solo, ela reduz bastante custo com o tratamento químico de pragas e reduz o custo com a amostragem da praga. Com a UGD, você pode criar as zonas onde a praga acontece e onde a praga não acontece e direcionar tanto a amostragem quanto o tratamento naquelas áreas em que tem a ocorrência de praga. Semeadura em taxa variada, ela está ligada a maior produtividade, ela explora o potencial genético das plantas, trabalhando com diferentes espaçamentos entre as sementes. E ela produz mais porque ela reduz a competição entre os indivíduos onde os recursos são escassos. Então eu gero zonas de manejo para dimensionar os recursos escassos, e onde eles são mais escassos eu trabalho com uma menor taxa de semeadura, e onde eles são mais abundantes eu coloco uma maior população de plantas e eu consigo obter maior produtividade em geral com essa abordagem. Para o consultor, os benefícios da UGD são maior lucratividade. Por quê? Porque gasta menos com laboratório e com análise de solo. Também a amostragem desse solo com a técnica da UGD, ela é mais barata, ela é mais agilizada, aumenta a capacidade operacional das suas equipes de campo. Mas diferenciação. A UGD é uma tecnologia extremamente complexa e ela está ao seu alcance com um clique na plataforma da Inseres. Quando você usa essa tecnologia, você gera fidelidade, você cria uma barreira de saída para o seu cliente. Um cliente seu consultor, que você trabalha com um GD, dificilmente ele vai sair porque ela é feita com base no histórico do seu serviço. Você passa a ter um maior controle e você consegue oferecer um serviço diferenciado para ele, para o teu cliente com a UGD. Os benefícios para o produtor. O agricultor, você entrega uma valorização do investimento já realizado e do histórico. O agricultor ele passa a perceber o quanto é bom ele já ter feito o investimento em dados, em agricultura de precisão, em agricultura digital lá atrás. Ele valoriza e se sente valorizado por estar trabalhando com as UGDs. Ele também tem acesso a tecnologias que aumentam a produtividade. A UGD é uma tecnologia de ponta em gestão e trazem ganhos reais de produtividade. E ele também tem acesso a uma tecnologia que reduz custo com a aquisição de informações. A compreensão da variabilidade espacial através das UGDs permite obter mais com menor investimento. E é bacana, ou faz parte, ele também ter acesso a esse benefício ao utilizar as UGDs. Bom, essa é toda a teoria e os benefícios que estão por trás da UGD.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, como criar unidades de gestão de manejo. E para isso eu vou mostrar aqui para vocês como elas são criadas dentro da plataforma da Inseres. Então vamos para a plataforma, né? Estou aqui nela, eu vou fazer o login na plataforma, estou entrando com o meu usuário. Eu estou na minha área de clientes, vou listar os clientes que eu tenho aqui na plataforma, estou entrando numa fazenda que eu tenho dados que já me permitem a gestão da UGD, estou abrindo aqui um ciclo onde eu tenho vários mapas de produtividade, eu tenho mapas de fertilidade do solo, matéria orgânica, fósforo, cálcio, magnésio, todos já gerados a partir de uma amostragem em grade. Tenho mapas de argila e relevo, que são dados permanentes da área. O relevo, a plataforma fornece automaticamente. Tenho 2 mapas de algodão. Algodão é uma cultura que mostra muito bem a variabilidade. Tenho mapas de imagem de satélite. Tenho várias datas com NDVI, com CCI, com SAV. São índices de vegetação que me mostram de maneiras diferentes a variabilidade espacial da lavoura. Aqui está o NDVI em diferentes datas. E eu tenho também aqui a parte de recomendações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui eu tenho a parte de criação de UGDs na plataforma, dentro da parte de amostragem. A partir daqui eu tenho acesso a todos os dados do meu ciclo e dos ciclos anteriores. Eu simplesmente seleciono a camada que eu quero e eu clico aqui neste botão aqui em cima de usar a camada. Quando eu clico nesse botão, a camada ela é listada aqui embaixo para mim e quando ela está listada aqui, ela vai fazer parte do processamento da minha UGD. Eu consigo listar até 8 camadas aqui para eu poder processar. Clicando nesse botão de olhar, eu abro as camadas aqui embaixo e trabalhando nessa linha aqui, eu posso visualizar a interação entre as camadas de informação que eu selecionei. Então aqui eu estou vendo entre um mapa de produtividade e uma data de NDVI, e agora eu vou estar vendo uma produtividade e outra produtividade. Aqui eu dou um nome para a minha UGD, eu vou estar trabalhando nela com um foco. Eu vou usar essa UGD para amostragem de solo. E nesse botão com as engrenagens aqui embaixo, eu mando processar. O sistema processa, ele cria UGDs, ele me dá o número de UGDs criadas e dados estatísticos básicos, tamanho máximo, mínimo de cada uma delas e a média que está sendo criada. Se eu quero mudar, interferir no processo de criação, aqui eu trabalho com esse parâmetro e mando processar novamente. Quanto menor o número colocado aqui, maior a quantidade de zonas criadas. Eu criei uma agora que tem 24 zonas. Eu estou salvando, eu salvei essa UGD e ela fica disponível agora aqui para mim nas minhas UGDs. Estou só mostrando uma imagem de satélite ao fundo, eu clicando nela aqui, ela vai aparecer para mim a forma como elas ficaram criadas, diferenciadas por cor. Bom, esse é o processo de criação. Agora, uma outra parte muito importante é como amostrar uma UGD. É diferente o trabalho com UGD do trabalho de uma amostragem sistemática. Quando a gente faz uma amostragem sistemática, a gente faz sistematicamente um ponto a cada 5 hectares ou um ponto a cada 4 hectares, distribuídos de uma maneira inteligente na área. E quando eu faço com UGD, eu posso trabalhar de maneira direcionada ou posso trabalhar também com subamostras ao longo da área. Essas duas estratégias é que eu vou estar mostrando agora para vocês. Eu posso trabalhar uma UGD na amostragem por ponto relevante. A amostragem por ponto relevante,
A plataforma ela identifica dentro de cada uma das zonas de manejo qual é o ponto que é mais relevante para ser amostrado dentro da área. E aí, a partir desse ponto relevante, a gente vai e faz uma subamostragem nesse ponto. O que está por trás disso é que realmente esse daí é um ponto relevante para a zona de manejo. E ele, em sendo relevante, é ele que representa essa área e ele pode ser subamostrado. Ele é interessante quando a gente trabalha com zonas de manejo menores. Tá? Zonas de manejo muito grandes pode ter alguma discrepância entre a representatividade dessa zona de manejo, desse ponto, para toda uma zona de manejo muito grande. Eu diria que para trabalhar com zonas de manejo próximo dos 20 hectares, essa pode ser uma boa estratégia. Além de 20 hectares, eu já acho mais interessante a gente trabalhar com essa abordagem, que é a gestão de subamostras dentro da zona de manejo. Tá? Aqui eu vou estar ampliando essa partezinha aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, para cada zona de manejo, eu tenho subamostras. Então, essa é a minha zona de manejo 123. Essa daqui é a minha subamostra 2. Essa é a subamostra 3. Essa é a subamostra 4. Essa é a subamostra 1. Então, dentro da zona de manejo, eu estabeleço pontos que são subamostras. Todas essas subamostras, elas são coletadas e depois elas são mescladas, misturadas no saquinho que vai para a análise de solo. Essas 4 subamostras representam uma zona de manejo. Tá? E a gente trabalha na plataforma com elas dessa maneira. Eu seleciono uma UGD que eu vou usar essa daqui que a gente trabalhou, por ponto relevante. A plataforma ela trabalha, ela busca o ponto relevante para cada uma das zonas de manejo. Aqui embaixo vocês podem ver que são listadas imagens de satélite, eu posso trabalhar com elas como fundo de tela. Aqui eu estou definindo a quantidade de profundidades que eu vou trabalhar e selecionando os tipos de análise de solo que eu vou fazer. Recomendo trabalhar sempre com análises completas quando faz zonas de manejo. E aqui eu estou trabalhando com 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 e 60 a 80 centímetros de profundidade. E agora eu vou gerar uma nova amostragem e agora eu vou trabalhar com subamostras otimizadas. Então eu novamente seleciono a zona de manejo, seleciono a densidade que eu quero para subamostras e a quantidade de profundidades que eu quero trabalhar. Novamente eu recomendo 4 profundidades, seleciona a profundidade para cada uma delas, 0 a 20, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, seleciona os tipos de amostra que vai para trabalho e salva a subamostra. Tá? E aqui dando um zoom para a gente poder entender e visualizar realmente as subamostras que são feitas em cada uma das zonas. Pessoal, a partir daqui vai para o campo, vai para a amostragem. Selecionando o laboratório, o responsável financeiro e o amostrador, agora funciona a parte que é integrada com o mobile. Selecionando o laboratório já é informado que essas análises elas vão ser enviadas para ele. Selecionando o amostrador, essa amostragem já vai direto para o mobile dele, para ele vai como um job para ele executar e fazer a amostragem. Acontece toda a parte de campo, toda a coleta, toda a análise de solo e daí a gente recebe os resultados aqui.
Esse ciclo estando fechado, com o mobile e o laboratório estando integrado na plataforma, o processamento ele é automatizado na plataforma. Ao trabalhar com um laboratório conveniado ou já conectado, o processamento ele acontece de maneira automatizada. E quando eu acessar a plataforma, eu já vou ter os meus resultados todos processados. Então, eu tendo o laboratório, aqui um laboratório integrado e um amostrador, quando fica pronto já está processado. E é assim que a gente vê os resultados na plataforma. Então, aqui eu tenho pH, fósforo, resina, cálcio, a gente vê as zonas de manejo já prontas, processadas com a fertilidade. E eu vou recomendar em cima dessa zona de manejo. A recomendação ela acontece da maneira como ela é feita normalmente na plataforma. Eu abro a biblioteca, na biblioteca eu tenho os meus padrões de recomendação e as minhas equações. Eu vou ter recomendações para correção do solo, recomendações de semeadura em taxa variada. Aqui, nesse momento, eu vou estar trabalhando com correção do solo. Eu estou enviando esse conjunto de equações e de recomendações para minha plataforma. Eu vou apagar aqui uma recomendação, porque eu não quero trabalhar com a calagem por V%, e a plataforma já calcula automaticamente as recomendações feitas. Então, eu estou abrindo aqui as equações e estou mostrando a recomendação de fosfatagem agora para essa área. Eu estou trabalhando com um nível de 50 ppm no solo. Uma recomendação de potassagem aqui já com uma dose para cada zona, sendo que para todas as equações aí eu tenho os diferentes resultados. Eu tenho também o relatório digital, como foi aberto aqui. O relatório digital ele vai mostrar todas as informações que eu tenho nesse ciclo, e ele vai mostrar também as fertilidades já como em zona de manejo, já pronto. Esse daqui é o relatório digital, ele é bastante flexível, você pode organizar ele em 2 mapas por página, organizar as sessões, desligar as sessões para que apareça só aquilo que você quer, e a gente termina também aí com a exportação dos mapas de aplicação para cada um dos tipos de controlador que a gente trabalha. Eu seleciono os mapas que eu quero e mando exportar de acordo com o meu controlador. E com isso a gente conclui o trabalho com zonas de manejo. Então, fazendo um fechamento, a gente estudou da onde vieram as zonas de manejo. Vimos que ela veio da percepção de que alguns mapas, alguns padrões, eles tendiam a se repetir ao longo dos anos. A gente viu que tipos de informações são válidas ou tendem a entregar zonas de manejo estáveis. Nós vimos os benefícios ligados à zona de manejo, que os principais são economia ou redução de custo para o produtor e também para o consultor, fidelização entre a relação consultor e agricultor, e também a maior percepção de valor do histórico utilizado. E não vamos esquecer, o foco principal é ter ganhos em produtividade. A UGD ela permite um ganho de produtividade com a gestão de sementes, com a gestão da aplicação em taxa variada e também valorizando o histórico daquilo que já foi feito. Permite a continuidade do trabalho com menor custo para o agricultor e também para o consultor. E vimos como trabalhar com as zonas de manejo dentro de uma ferramenta, dentro da plataforma em séries.